Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Si e hoje vou contar pra vocês como eu consegui um emprego na Alemanha mesmo estando aqui no Brasil. É isso mesmo, eu tenho um emprego garantido lá, mas no momento eu moro aqui no Brasil, eu trabalho aqui no Brasil. Pra quem não me conhece, eu sou enfermeira, trabalho aqui em Salvador atualmente, moro aqui em Salvador, mas já tenho um contrato de trabalho lá. Fiz um roteirinho aqui para eu tentar resumir o mais detalhadamente possível, para não ficar um vídeo muito cansativo e vocês conseguirem compreender como tudo isso aconteceu desde o comecinho. Bom, eu trabalhava em um outro hospital, antes de trabalhar nesse que eu tô agora, eu trabalhava em um outro hospital, eu trabalhava no setor administrativo. Quando eu comecei a trabalhar lá, eu estava estudando ainda, estava na faculdade. Me formei, só que infelizmente eu não tive oportunidade lá no hospital que eu trabalhava no setor administrativo, então eu comecei a pesquisar vagas em outros lugares, vagas de enfermeiro, porque eu tinha me formado, não tinha experiência em nenhum hospital que eu estava, não tive oportunidade, e aí eu comecei a pesquisar em outros lugares. Aí um belo dia, estava eu no Google pesquisando vagas de enfermeiro. Aí surgiu um site lá com o anúncio de uma vaga para trabalhar como enfermeiro na Alemanha. Eu fiquei meio assim, desconfiada, né? Eu disse, enfermeiro na Alemanha? Entrei no site de curiosa para ver, preenchi o cadastro para ver o que ia acontecer, né? Preenchi o cadastro, aí logo em seguida eu recebi um e-mail deles, não lembro se foi no mesmo dia, se foi logo depois, com um contrato lá, detalhando tudo lá, como era o processo deles e tal. Aí eu fiquei com medo, achei que era golpe, era tráfico de órgãos, né? Como a maioria das pessoas, eu acho que no início pensou. E aí não fiz, não preenchi, não mandei mais nada, deixei por isso mesmo. Aí logo uns dias depois, um rapaz entrou em contato comigo pelo WhatsApp, perguntando, né, por que eu não tinha respondido e tal. E aí eu disse a ele que eu não tava me sentindo preparada para morar em outro país. Mentira, né? Eu achei que era golpe, fiquei com medo. E aí eu não respondi mais nada, ele também não insistiu. Tá, ficou por isso mesmo. E aí eu continuei pesquisando sobre vagas de enfermeiro aqui mesmo, em Salvador ou aqui por perto. Aí apareceu uma outra empresa com aquele anúncio, venha trabalhar como enfermeiro na Alemanha. Aí eu entrei no site, olhei tudo direitinho, tudo detalhado, eles dão lá a explicação do processo deles, falam um pouquinho da procura de enfermeiros na Alemanha e tal. Aí eu fiquei curiosa, mais curiosa ainda, porque já era a segunda empresa. Aí eu comecei a pesquisar sobre esse tema e aí eu vi que realmente tinha pessoas que foram para lá já e que realmente a Alemanha precisa de enfermeiros. Eles têm uma falta de pessoal muito grande na área de saúde, não só na área de saúde, tem outras áreas também, como TI, engenharia, mas a falta de pessoal na saúde eu acho que bate o recorde. Aí eu comecei a pesquisar sobre o assunto, comecei a seguir algumas enfermeiras que tinham ido para lá através de uma outra empresa e vi que realmente é verdade, que eles precisam de enfermeiros. E aí me cadastrei nesse site dessa segunda empresa, passei pelas etapas do processo seletivo, tudo certinho. E aí eu comecei as aulas de alemão, né? Passei pelo processo, fui selecionada, comecei as aulas. Só que aí nesse meio tempo, eu continuei pesquisando sobre os assuntos e tal. E aí eu tava seguindo uma enfermeira que foi pra lá, ela tinha ido pra lá acho que um ano e pouquinho antes, por uma empresa. E aí ela fez uma live no Instagram dela com uma outra enfermeira que tinha acabado de chegar lá, por uma outra empresa que não foi a mesma que ela foi. E aí nessa live elas contaram um pouquinho de como foi o processo delas, de tudo que a empresa ofereceu para elas e todas as vantagens que elas tiveram. Aí eu vi que tinha empresas melhores do que a empresa que eu estava naquele momento, mas eu não conhecia, foi a primeira que eu conheci, me cadastrei, comecei as aulas por ela. Mas quando eu descobri que tinham outras empresas com propostas muito melhores do que a que eu estava, eu acabei saindo, porque eu não tinha assinado o contrato ainda, então eu fiquei com medo de permanecer, assinar contrato, depois ter que pagar multa, enfim, saí dessa empresa. E aí comecei a pesquisar outras, foram surgindo várias outras. E aí eu me inscrevi em vários processos seletivos de outras empresas, algumas eu participei da seleção,
mas acabei não sendo selecionada, outras meu currículo não foi selecionado, enfim, aí nesse meio tempo eu estava em alguns grupos de WhatsApp de alguns enfermeiros que trabalham lá, e enfermeiros que estavam em processo para trabalhar lá e tal. Aí um dia uma enfermeira colocou um anúncio de uma vaga nesse grupo, em um desses grupos de WhatsApp. Aí eu vi esse anúncio e eu não me encaixava nos pré-requisitos, porque era para uma área específica que exigia experiência e tal. Mas aí eu entrei em contato com a pessoa, o contato que tinha lá nessa vaga, no anúncio dessa vaga, era de uma enfermeira que já mora lá, que já trabalha lá, e ela estava anunciando essa vaga. Aí eu entrei em contato com ela, né, e falei que eu era enfermeira, que estava procurando uma oportunidade e tal, ela conversou comigo, aí marcou comigo uma entrevista. Um bate-papo, na verdade. Aí tá, a gente teve esse bate-papo, ela me explicou tudo direitinho, como era o processo de trabalho lá, porque é um pouco diferente do trabalho daqui. Me explicou tudo certinho, me contou um pouco da história dela. Ela é enfermeira também, que foi pra lá por uma outra empresa, mas ela teve um processo um pouco turbulento e acabou tendo que fazer muita coisa sozinha. E aí, nesse tempo, ela adquiriu muita experiência nesse ramo de processo de expatriação, toda a parte burocrática e tal. Então, ela estava começando uma empresa de assessoria de enfermeiros. Aí ela me pediu meu currículo, encaminhei meu currículo para ela. Ela traduziu meu currículo todo. Na época eu ainda não tinha experiência, trabalhava em um hospital, mas de um setor administrativo, não tinha nada a ver com enfermagem. Ela traduziu o meu currículo, me orientou a fazer um estágio voluntário para poder preencher, já que eu não tinha experiência, para pelo menos preencher, digamos assim, uma lacuna, porque eu só tinha as experiências dos estágios. E a procura estava aumentando, cada vez tinha mais enfermeiros procurando essas empresas, porque a informação foi difundindo. Então, hoje em dia, tem muita gente já em processo, tem muita gente indo para lá, tem muita gente que já foi, e tem muita gente procurando, tá surgindo muitas empresas. Então, ela me deu essas orientações, detalhou meu currículo todo certinho, traduziu meu currículo todo, disponibilizou lá no sistema que eles têm lá na Alemanha, Ancadia, se eu não me engano. E aí o meu currículo ficou disponível para os hospitais. Tá, só que aí nesse meio tempo eu continuei tentando outras empresas, não estava dando certo nas outras empresas, sempre eu estava perguntando para ela se tinha surgido alguma oportunidade, como é que estava o processo, como é que estava o andamento, e aí sempre ela me dizia que não, que infelizmente no momento ainda não tinha surgido. E aí eu já estava começando a ficar desmotivada, porque eu estava tentando já há vários meses e nada dava certo. Só que aí, graças a Deus, eu consegui um emprego aqui como enfermeira, em um outro hospital. Aí comecei a trabalhar, permaneci no hospital que eu estava antes, no setor administrativo por alguns meses. Aí eu fiquei nos dois durante uns 4 meses. E como não estava surgindo oportunidade lá, nessas empresas, eu já estava ficando desmotivada, já estava querendo desistir, já estava pensando em voltar a estudar para concursos, mas eu estava sem tempo, na verdade, nesse período aí que eu estava trabalhando em 2 lugares, não tinha tempo nem de me coçar. Mas eu já estava querendo desistir desse processo de Alemanha, porque não estava dando certo, eu já estava muito desmotivada. Aí tá, continuei trabalhando, já pensando no que eu ia fazer, já planejando outras coisas, né? Criando meus planos B, C, D, enfim. Aí um belo dia eu mandei uma mensagem pra ela, perguntei se tinha alguma novidade e tal, ela disse que não. Aí eu acabei me inscrevendo em uma pós-graduação aqui mesmo, disse, eu vou seguir minha vida. Aí, no dia seguinte ao que eu tinha perguntado a ela, e ela tinha me dito que não tinha mudado nada, que não tinha surgido nada, me inscrevi na pós-graduação. Aí quando foi no dia seguinte, recebi uma mensagem dela, toda feliz, me dizendo que surgiu uma oportunidade, que um hospital de lá estava interessado em fazer uma entrevista comigo. Aí tá, eu fiquei animada de novo, né, porque já estava muito desmotivada, me animei de novo. E aí ela marcou essa entrevista com o hospital para a semana seguinte. Aí eu participei da entrevista com a gerente de enfermagem. Tinha uma pessoa traduzindo a conversa, porque até então eu não sabia, só sabia o basicão, só me apresentar bem básico mesmo, porque eu tive poucas aulas na empresa anterior. Então tinha uma pessoa lá traduzindo a conversa, né? E aí eu fiz a entrevista com a gerente de enfermagem, fiquei muito nervosa, mas graças a Deus deu tudo certo. Logo, acho que na mesma semana, no final de semana, se eu não me engano,
ela me mandou uma mensagem, essa enfermeira me mandou uma mensagem dizendo que eu tinha sido aprovada, me dando as boas-vindas, e eu fiquei muito feliz. Ela fez a minha assessoria, ela fez a ponte, na verdade. Ela faz a assessoria dos enfermeiros, orienta, fez a entrevista comigo, mas eu assinei o contrato com uma recrutadora. Não precisei passar pela entrevista com essa recrutadora porque eu já tinha feito com ela, então ela só fez a ponte. O hospital se interessou por mim, fiz a entrevista com o hospital, passei na entrevista, então assinei o contrato com a recrutadora. Essa recrutadora é paga por esse hospital que me entrevistou. Não, eu vou tentar detalhar, tentar resumir. Essa enfermeira faz assessoria, faz a ponte entre você e a empresa recrutadora. Fiz a entrevista com ela, fiz a entrevista com o hospital, passei, então assinei o contrato com a recrutadora, que é quem agora, no momento, é responsável por todo o meu processo de documentação, de aulas, de livros, de cursos, toda a parte burocrática, essa empresa recrutadora é a responsável. Essa enfermeira que fez a minha assessoria, ela continuou me acompanhando, ela tá sempre perguntando como é que tá meu processo, como é que eu tô. Ela não tá fazendo essa parte burocrática, mas ela tá sempre ali acompanhando seus candidatos em todo o processo. Enfim, assinei o contrato com essa recrutadora e aí comecei as aulas de alemão que eles dão pra gente. Eles dão aulas, disponibilizam o curso, a gente não paga nada pelo curso. Eles dão os livros, eles... inclusive eu tenho até aqui alguns dos livros. Esse foi o último livro que eu usei. Já chegou o livro do próximo nível, que eu tô começando agora, mas eu acho que tá na casa de algum vizinho aí. Chegou ontem, mas eu tava trabalhando, não sei. Tá por aí. Depois eu vou sair pra procurar. Aí eles dão o curso, dão o material didático, pagam os custos de taxas de governo, de tradução de documentos, as passagens. Enfim, eu só gastei mesmo até agora, até o momento, só tive gastos com minhas documentações que eu precisei autenticar e apostilar para encaminhar para eles, para poder eles darem entrada nesse processo lá de tradução, dessa outra parte burocrática aí. A empresa fica responsável por toda essa burocracia, te dá o curso, te dá o material didático e você só estuda. Tem algumas empresas que dão até bolsas para o candidato só estudar, não precisar trabalhar nesse meio tempo, porque como o alemão é uma língua muito difícil, cada empresa tem seu tempo, tem empresas que o processo é mais rápido, tem empresas que o processo é um pouco mais demorado. No meu caso não é tão rápido porque eu não tenho aulas todos os dias, minha aula não é período integral. Tem empresas que essas empresas que têm o período integral, eles dão uma bolsa para o candidato não precisar trabalhar e só estudar, então o processo é mais rápido, é tudo muito mais intensivo. O meu processo é intensivo, mas tem empresas com processo bem mais intensivo que o meu. Aí comecei a estudar, comecei a fazer o curso. No momento eu estou no meio do processo, já fiz alguns níveis. Eu tinha um prazo estipulado, mais ou menos um prazo que duraria esse processo, só que aí no meio do caminho teve alguns fatores que acabou atrasando, eu fiquei alguns dias sem aula. Inclusive eu precisei repetir um módulo porque eu não alcancei a média exigida pela empresa, enfim. Mas tô seguindo aí no processo, tô no meio do processo. Acabei de concluir o nível A2, tô começando o nível B1, que já é o nível um pouco mais avançado. Vou começar a estudar o nível B1, aí quando eu terminar o B1 eu faço uma prova de certificação, que é no instituto oficial, é uma prova oficial, provando que eu tenho esse nível de alemão. São 4 modalidades nessa prova, é o Hören, o Lesen, o Sprechen e o Schreiben, que é ler, ouvir, escrever e falar. Aí a gente faz essa prova nessas 4 modalidades. E aí, se você passar nas 4 de primeira, ótimo, beleza, você tá um peso a menos nas costas. Vai pro nível seguinte, que é o B2. Se você não conseguir passar em todos os níveis, você tem como fazer só aquele nível que você não passou. Mas aí você fazendo essa prova, você vai pro nível seguinte, que é o nível exigido pelo hospital. Tem hospitais que exigem só o B1, tem hospitais que exigem o B2. No meu caso, eu preciso estudar até o B2. Estou iniciando o B1, vai durar tipo uns 3, 4 meses, aí eu faço a prova, eu passando nessa prova, seguindo tudo certinho, vou pro B2, que vai durar mais ou menos esse mesmo tempo, e aí faço outra prova.
Enfim, resumindo, é isso. Tô no curso, tô no meio do processo. O processo não é um processo fácil, é um processo muito estressante. Tem momentos que você tá muito ansiosa, muito feliz, doida pra ir logo, querendo aprender tudo, só que tem momentos que você já tá de saco cheio, não tem vontade de fazer nada, não tem vontade de estudar, porque parece que você estuda e não sai do lugar. É um processo assim, só quem tá passando sabe o quão difícil é. Mas assim, não é um processo impossível, muitas pessoas já foram, muitas pessoas estão indo. Então, eu acho que, apesar dos pesares, apesar de toda essa dificuldade, vale a pena. E se assim Deus permitir, daqui a alguns meses eu estarei embarcando para uma nova fase da minha vida. Eu acho que é uma oportunidade muito boa para quem tem interesse de mudar de país, de mudar de vida, de viver essa experiência. E assim, a gente tem uma oportunidade de ter todos os custos pagos de ir para lá com tudo certinho, com tudo legalizado. Tem muita gente aí que tenta ir para um outro país de uma forma ilegal, tentando buscar uma melhora. Não tem essa oportunidade que a gente tem. Então, acho que é uma oportunidade muito boa. Se você é enfermeiro ou enfermeira, tem interesse de passar por esse processo ou de saber mais detalhes, dá uma pesquisada, ou se você conhece alguém que possa se interessar, dá uma pesquisada. Tem muitas empresas atualmente recrutando, tem muitas oportunidades, tem muita vaga de emprego. Emprego vai ser uma coisa que não vai faltar para você, porque ao contrário daqui, lá tem muitas vagas e faltam profissionais. Aqui tem muitos profissionais e faltam vagas. Então é isso, se você está interessado ou se tiver alguma dúvida que eu possa estar tirando, pode deixar aqui nos comentários que eu vou responder com o maior prazer. É um processo lento, é um processo demorado, que requer muita paciência, requer muita dedicação, você respirar, tem momentos que você precisa respirar fundo, botar as ideias no lugar e seguir, porque tem muitos momentos que dá vontade de desistir, é muito estressante, enfim, é cheio de altos e baixos, mas assim, é um processo que no final eu acho que vale a pena. Se assim Deus permitir, eu estarei indo daqui a alguns meses. E é isso, gente. Se você está interessado em saber mais um pouquinho sobre isso, deixa aqui nos comentários que eu vou responder. Atualmente eu tenho um contrato de trabalho lá com o Hospital de Hamburgo. Eu já sei para onde eu vou, já sei qual hospital que eu vou trabalhar. Já tenho pré-contrato, eles já me mandaram pré-contrato, tudo certinho, com salário, com os benefícios que eu vou ter, férias, dias de trabalho, horas de trabalho, tudo certinho. Mas aí, quando chegar um pouco mais à frente, eu vou assinar o contrato real mesmo, que é o contrato para dar a entrada no visto. Agora é só um pré-contrato com tudo detalhado, todos os benefícios que eu vou ter, salário e tudo isso aí. Mas é isso, se você está interessado em saber mais um pouquinho, pode deixar aqui perguntas, dúvidas, ou então pode dar uma pesquisada no Google, que tem muitas empresas selecionando pessoas, muitas empresas recrutando, tem muitas oportunidades. Eu acho que vale a pena. Então, é isso. Esse foi meu vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, espero poder ajudar alguém que tenha interesse. E é isso, fiquem com Deus, até a próxima.